Querido irmão, querida irmã, celebramos nesse domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas, pilares da Igreja, e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha irmã, em São Pedro e São Paulo nós vemos uma diversidade e ao mesmo tempo uma complementaridade. A gente vê pelas leituras deste final de semana que um confessa a fé em Cristo e o outro a ilustra com a doutrina. Um vai falar mais de perto aos judeus e o outro aos pagãos. Um cria comunidades em Israel e o outro nos ambientes pagãos. Isso é muito bonito porque a gente vê dons diferentes nessas duas colunas da igreja, que são esses apóstolos, mas que edificaram a única igreja do Senhor. A gente vê o Espírito Santo agindo com seus carismas, e isso é como o fermento que faz as comunidades crescerem conforme o coração de Deus. Peçamos a Deus, meus queridos, neste fim de semana, de modo especial, em que também rezamos pelo Papa, a graça de viver fiéis à doutrina dos apóstolos. Doutrina essa que não é fruto da cabeça humana, de pensamentos loucos, como esses que a gente vê por hoje em dia. A doutrina de Cristo, que os apóstolos apresentaram na Igreja de Cristo, ela não se baseia em achismos ou opiniões aleatórias, mas ela é fruto, é dom da revelação guardada pelos apóstolos. As heresias, elas surgem quando queremos unicamente, com a nossa capacidade humana, medir essa doutrina e modificá-la a nosso bel prazer. Que os apóstolos, Pedro e Paulo, nos alcancem de Deus a graça de viver e morrer na sã doutrina, na verdadeira fé, pela qual derramaram seu sangue para preservá-la. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, Mãe dos Apóstolos, nos dê a graça de viver longe de todo erro e engano de doutrinas falsas que querem manipular o Evangelho da salvação. Lá no céu, São Pedro e São Paulo roguem a Deus por nós, para que permaneçamos firmes na rocha que é Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.